O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar e cantemos o refrão do salmo. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero expressar minha grande alegria de poder estar celebrando esta Eucaristia juntamente com o Rubão e a Tânia, que foram os meus mestres de discipulado no ano de 2010, e hoje celebrar essa graça da Missa da Família. Eu pude aprender a ser família juntamente com vocês, e se Deus quiser, nessa homilia quero trazer algumas coisas, por isso eu me emocionei ali, por conta... Ontem eu fiz 6 meses de padre e eu não tinha condição nenhuma. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu achava que eu não tinha condição de chegar onde eu cheguei, mas por conta deste homem de Deus e dessa mulher de Deus, eu estou aqui porque eles acreditaram na minha vocação e por um determinado momento, claro, não vou trazer essa situação, mas ele disse: Ricardo, você é canção nova, você tem brilho, canção nova. Então eu acredito em você. E hoje, 6 meses de padre, só posso agradecer a Deus de estar comemorando juntamente com vocês aqui nessa missa da família. Então eu quero agradecer muito a Deus por vocês terem me informado. E o homem de Deus que eu sou, também devo a vocês, claro, nosso pai fundador, que é a quem a gente se inspira tanto, mas vocês dois me ensinaram muito. Então,
Quero agradecer a Deus por isso. Deus abençoe. Amém, Padre Ricardo. São um exemplo de família, gente. Um grande exemplo de família. Aqueles que já conhecem o Rubão e a Tânia sabem que realmente eles fazem de tudo para que a família seja salva no tempo que nós estamos vivendo. Então, vamos aplaudir nossos irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa liturgia de hoje, o Senhor, Ele quer falar ao nosso coração por meio de duas realidades muito importantes, que é a disposição do coração, mas também mostra uma realidade daqueles que não abrem o coração e assim não podem experimentar a graça de Deus em suas vidas. Primeiro, nós podemos perceber na primeira leitura, onde este rei Acaz era um jovem rei, escolhido por Deus para guiar um povo, mas era um homem que se perdeu e começou a fazer alianças humanas para que o seu reinado pudesse prosperar, para que o seu reinado pudesse crescer. Deus então envia Isaías para que por meio de sua boca fizesse o rei Acaz pedir um sinal a Deus para que o reino dele fosse salvo. Por quê? Porque as tropas inimigas, o exército inimigo tomaria o seu reino e ele começa a ficar desesperado. Mas Isaías diz: pede um sinal a Deus que Deus vai intervir. Pede um sinal a Deus que Deus vai ajudar você a sair dessa situação. Mas ele prefere ficar ali com as realidades humanas, com pessoas humanas, fazer alianças com pessoas e esquece de que a sua confiança está em Deus. E quando eu estava subindo aquela ladeira, e se o Rubão puder recitar aquele salmo que você sempre recitava para a gente no discipulado, uns confiam nos carros, outros nos cavalos, mas Rubão. A nossa confiança precisa de estar naquele que fez o céu e fez a terra. Essa é a confiança. Uns confiam nos carros, outros nos cavalos, mas nós que somos católicos, apostólicos, romanos, precisamos confiar como Nossa Senhora no Deus. É isso. Em 2010 ele falou isso para mim, eu nunca mais esqueci. Então Isaías faz o que com este rei? Ele insiste que ele possa confiar em Deus. Tirar a confiança dos homens, tirar a confiança das coisas e agora colocar a sua confiança no Senhor, aquele que poderia libertá-lo, aquele que poderia salvá-lo, mas a leitura nos mostra, ele fechou o coração, endureceu o coração e começou a ter má vontade diante do Senhor. O Senhor não quer que nós sejamos assim. O Senhor quer que nós depositemos toda a nossa confiança nele. O Senhor quer que nós depositemos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo que nós formos decidir, precisa ser decidido em Deus. Nada nós podemos fazer antes de rezar. Se nós vamos estudar, se nós vamos procurar um emprego, se nós vamos fazer qualquer tipo de coisas, nós precisamos colocar nossa confiança em Deus. Não é nos homens. Claro, os homens, Deus usa e faz deles intermédio para que a graça aconteça. Mas muito mais de que colocar a confiança nos homens, é colocar a confiança em Deus, é colocar a confiança em nosso Senhor. 57 anos de casado, veio testemunhar nessa missa da família. Com certeza, se vocês vieram aqui porque vocês confiaram esses 57 anos do seu matrimônio no Senhor. Porque senão vocês não estariam aqui para agradecer a Deus até onde vocês chegaram, que seja 57, 58, 59, 60, até aquilo que o Senhor puder dar ainda de vida a vocês. Mas a nossa vida não pode ser como este rei Acaz, que não confiou no Senhor. E olha que interessante, a esposa dele, a rainha, ela estava grávida e por meio dela, dos dois, do rei, da rainha, iria nascer um filho, da qual Isaías tinha profetizado, este seria esse sinal,
porque eles estavam passando por algo muito difícil naquele reinado, e aquele filho que nascesse seria aquele que daria a vitória, seria aquele que daria a alegria, trazeria de novo a esperança para aquele povo que estava ali adormecido, desanimado. Mas Acais, ele fecha o coração. E esta profecia que Isaías fala, depois ele remete a nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para salvar a cada um de nós, que veio para nos trazer a vida eterna, que veio para nos trazer e nos tirar daquilo que nós vivemos hoje, de sofrimento, de dor, não é? A família hoje que é atacada, os filhos que são atacados, quantos estão se perdendo e quantas famílias sendo destruídas. Por quê? Porque o demônio, ele sabe aonde pegar e aonde, não é, ruir a família de dentro para fora e tirar das mãos do Senhor os filhos, colocando nas drogas, colocando na prostituição, colocando em tantas realidades. E por isso a família, ela é o centro onde Deus precisa habitar, precisa morar, e ali nessa família Deus não era o centro. Por isso Isaías, ele insiste, é preciso você confiar no Senhor. A sua confiança, a sua esperança, você, meu irmão, você, minha irmã que está aqui, você que está em casa, é necessário a partir de hoje retomar esta confiança no Senhor. Nós não podemos viver a nossa vida se não for em Deus, se não for através dEle, se não for viver na sua presença, porque assim nós não estamos agradando o coração de Deus. Acais não estava agradando o coração de Deus, mas mesmo assim, Deus, ele intervém e dá o filho para que através dele pudesse, aquela situação que eles estavam vivendo, eles pudessem sair. Toda a centralidade dessa liturgia está na salvação do amor misericordioso de Deus, que antecipa ao movimento dos homens. Acais, ele diz, eu me recuso a pedir um sinal a Deus. Mesmo Acais se recusando a pedir esse sinal a Deus, Deus, ele intervém e faz um movimento contrário, mesmo ele não querendo. Para mostrar o quê? Deus, ele está interessado na salvação de todos nós. Deus está interessado na salvação das nossas famílias. Deus está interessado na salvação dos nossos filhos. E a encarnação que nós vemos no Evangelho, através do anúncio do anjo Gabriel, mostra que a encarnação é uma iniciativa de Deus para salvar a nós que somos pecadores. Percebe-se que lá no rei Acais, Deus, ele quis intervir para salvar aquele povo. Agora ele usa de uma mulher, Maria, para que intervisse para que nós sejamos salvos. Para que nós experimentemos esse amor misericordioso dele, que eu experimentei na minha vida. Se eu estou aqui como padre falando a vocês, é porque Deus me alcançou, mesmo eu não querendo, Deus ele interviu, Deus ele insistiu comigo, e por tanta insistência dele, eu permaneci na vontade dele, por muitas vezes não querendo fazer. Entende que Deus, ele, mesmo nós insistindo não querer, ele vai e faz. Ele vai e faz. Porque o que Deus faz nas nossas vidas é em vista da minha e da sua salvação. Deus não tem outro interesse a não ser nos salvar. O advento nos mostra essa realidade muito importante para nós. O Filho que veio a nós é para nos salvar. Não há outro objetivo de Deus com a encarnação, com a anunciação do anjo a Maria, a não ser salvar a mim, salvar a sua família, salvar aqueles que estão com o coração abertos para Deus entrar, fazer morada. E nós vemos que esse pedir o sinal, diz Deus pela boca de Isaías, e mesmo o rei se recusando, Deus vai e realiza. Deus vai e mostra a sua força, o seu poder, seu interesse por cada um de nós. E o que Isaías faz também aqui? Ele denuncia a hipocrisia deste rei. Deste rei que, uma vez que ele fazia a experiência com ele se afasta, e Isaías aponta, porque é um profeta.
porque ele não tem medo de falar a verdade e mesmo diante do rei. Ele poderia ser condenado, ele poderia ser preso, mas Isaías vai na ferida daquele rei. É preciso que você retorne, é preciso que você confie novamente. E ele diz: desmascaro a sua hipocrisia, a sua falta de fé em Deus. Como é que está o seu coração? Como é que você vive a sua fé dentro da sua família? Nas realidades onde você percebe, aqui está difícil, mas você tem colocado o seu joelho no chão? Você tem colocado o seu joelho no chão para interceder pelo seu filho, para interceder pela sua esposa, pelo seu esposo, para que ele saia dessa situação? Meu irmão, se nós não estamos fazendo assim, nós não veremos as promessas de Deus nas nossas vidas. É preciso ser homens de oração, de mulheres de oração, para que a graça de Deus se manifeste, para que a graça de Deus encontre o seu coração e amoleça o seu coração, para que você toque nas graças de Deus. E acrescenta ainda mais, apesar dessa sua recusa, Deus, Ele dá o sinal, mostra o sinal. E mesmo você não querendo, de alguma forma, Deus vai se manifestar na sua vida, Deus vai se manifestar na sua história, Deus vai se manifestar na sua família. Aleluia, é isso mesmo. Deus vai se manifestar nas nossas famílias. A mulher de Acaz mostra esta realidade, que ela confiou em Deus. Acaz não, mas a rainha sim. E por isso, através dela, mesmo na recusa do rei, Deus, Ele intervém. Dá o filho àquela rainha, para salvar aquele povo naquela situação que ele está vivendo. Assim acontece com Nossa Senhora, mas diferente de Acaz, é um coração aberto, é um coração disponível, é um coração que está aberto ao projeto universal da salvação de Deus. E por isso Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. E ali Deus manifesta, dentro da história humana, um acontecimento histórico jamais visto, a encarnação de um Deus que se faz homem e habita no meio de nós, para nos tirar da escuridão, para nos tirar da escravidão do pecado, para nos mostrar a realidade de qual nós devemos viver e por onde nós devemos caminhar. É assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs. A Maria, ela é essa presença salvífica da qual Deus se utiliza, não como o rei Acaz, que fecha o coração, mas ela é disponível, ela está aberta para ajudar e colaborar nos planos da salvação de Deus na vida de cada um de nós. E Deus quer realizar isso, e por meio da anunciação de Maria, que nós vimos no Evangelho, nós percebemos. E Deus quer despertar através deste acontecimento histórico, despertar a nossa consciência para as promessas de Deus, para as nossas vidas. Acaz se fecha à experiência das promessas de Deus. Maria mostra ao contrário, ela diz sim, e nós contemplamos, e nós vemos, e nós tocamos na Eucaristia, nos sacramentos, em todas as realidades que nós vivemos dentro da igreja, é a manifestação do sim de Nossa Senhora, que não fechou o seu coração, mas disse o seu sim. O sim de Maria abriu o caminho para a nossa salvação. É o sim dela, é o sim dessa mulher maravilhosa, dessa que Deus escolheu. E ela poderia dizer também não como Acaz, mas era uma mulher que compreendeu a vontade de Deus e não se fechou no seu egoísmo. Ela se abre porque por meio dela, nós todos, você que está sentado, você que está em casa, nós contemplamos a salvação, porque esse sim foi um sim fecundo, um sim que transbordou, um sim que ultrapassou as barreiras, as nações. Todos hoje podem dizer que Jesus é o Senhor. Aqueles que abrem o coração, aqueles que fazem essa experiência com Deus, aqueles que fecham o coração, não. Acaz, ele poderia fazer uma experiência maravilhosa.
Acaz poderia ter vencido aquele exército inimigo, mas ele quis contar com as suas forças, ele quis contar com as suas habilidades, mas não foi assim que aconteceu, porque não confiou no Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Evangelho vem para mostrar esse coração disponível de Maria, que está aberto à vontade de Deus. O curso da história humana não é mais a mesma, por uma simples palavra que Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A iniciativa da nossa salvação pertence a Deus, mas Maria se dispõe a colaborar e não responde de modo orgulhoso e fingido como Acaz. Percebe? A iniciativa sempre é de Deus, mas se o homem também resolve colaborar, não sendo orgulhoso, não sendo fingido, não sendo egoísta, Deus pode, não só através de Maria, mas através de mim, através do Rubens, através da Tânia, através da Canção Nova, através de você, para que outros também façam essa experiência de um Deus que caminha no meio de nós. Caminha no meio de nós. Maria acolhe a iniciativa de Deus sem pretensões pessoais. O seu único desejo é servir. Aqui está a realidade que nós precisamos viver. Estar disponível para servir. O meu sacerdócio, se for para interesse pessoal, o meu sacerdócio não gerará fruto algum. Se o sim de Maria não fosse um sim, se fosse um sim com interesses pessoais, não teria gerado a fecundidade que foi o sim dela. O sim do Monsenhor Jonas Abib só é fecundo porque não foi interesse pessoal. Eu digo porque eu morei 2 anos de sentinela com ele. Era um homem que mora numa casa, não é? Normal, um quartinho apenas para ele, onde estão os seus bens pessoais. Porque se ele tivesse pretensões pessoais, ele teria o melhor carro, ele teria a melhor casa, ele teria muito dinheiro no banco. E ele sempre me dizia: Ricardo, quando eu fui de convivência com ele lá em Campos do Jordão, eu não trago R$1 no meu bolso. Deus vai prover. E nunca faltou nada. Por quê? Porque é um homem que não teve pretensão pessoais ao criar a Canção Nova por mandado de Deus. Ele somente fez o que Maria fez. Deu o seu sim. E a Canção Nova, esta é a tábua de salvação para muitos que não conhecem a Deus, que muitos que talvez estão ligando a televisão agora, será alcançado por esta palavra profética de Isaías, de Lucas e dos 50 anos do batismo no Espírito Santo de Monsenhor Jonas Abib. 50 anos de um batismo que foi fecundo, que é fecundo e será fecundo até também depois da sua morte. Porque era um homem que não negociou a verdade de Deus em fazer alienações humanas. A confiança deste homem é uma confiança em Deus. É uma confiança em Deus. E aqui eu quero, para terminar, contar um testemunho de família. O Rubão me acompanhou muito tempo, de 1 ano, no discipulado. E ele sabia da dificuldade que eu tinha. Meu pai está escutando, eu acho que ele falou que ia assistir. Acho que é a primeira vez que ele vai saber disso. Mas eu tinha muita dificuldade de falar a palavra pai. Por 27 anos eu nunca falei a palavra pai. Não conseguia, não sabia por quê. E eu tive a graça de não esconder isso do meu formador. E ali ele foi me ajudando. E até quando o Rubão, onde todo mundo foi para o Dia das Mães, o Rubão teve um começo de um infarto, se não me lembro, que ele fez a angioplastia, teve que colocar o stent. Todo mundo foi para casa e eu fiquei com eles, com a família deles. E ali o Rubão, mesmo enfermo, foi me ajudando a compreender que o meu pai era importante para mim.
ele ficava me instigando. O que seu pai fazia quando eu era pequeno? Quando eu ia para a escola, numa bolsa de lona, ele ia colocava o dinheirinho lá. Eu chegava em casa, ele trazia uma coisa assim, fazia isso, fazia aquilo. Mas eu achava que meu pai não gostava de mim. E o Rubão foi me mostrando, não, seu pai ama você desta maneira. E foi colocando ali, e eu fui dando os passos. Depois do discipulado, eu não me lembro de eu sair de férias e eu não ficar só dentro de casa. Porque eu já tinha perdido quase 15 anos da minha vida, sem estar com meu pai, sem estar com minha mãe, sem estar com minhas irmãs. As minhas férias foram todas dentro de casa. Hoje eu saio, vou para um lugar para o outro, porque eu pude me encontrar com a minha história de salvação. Eu pude tocar onde Deus poderia mudar a minha vida e meu relacionamento com os meus pais. E eu lembro que uma vez eu conversei com ele, acho que ele não vai lembrar, e ele de costa para mim, ele não, com vergonha de olhar, e eu dizendo, pai, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, e só uma lágrima nos olhos descendo. E depois eu fui remanejado para Campos dos Goytacazes, e quando eu fui para longe, que eu deixei o meu quarto, a minha mãe sempre me ligava e dizia que meu pai sempre ia na minha cama, mexia nas minhas coisas para lembrar de mim. Para lembrar do filho que foi embora, para dizer o quanto ele me amava. E numa experiência que eu tive de falar no Dia dos Pais, lá em Campos dos Goytacazes, 2016, eu nunca tinha falado para o meu pai que eu o amava. E nesse dia eu peguei o telefone, e eu estava indo para fazer a pregação do Dia dos Pais, mas como é que eu ia falar de relacionamento de pai e filho, se eu tinha dificuldade de viver essa realidade? E Deus diz, liga para o seu pai. Então eu peguei meu celular, liguei, faltava acho que uns 10 minutos para começar a pregação, e eu no meio da rua, eu liguei para o meu pai. E quando eu liguei para o meu pai, ele atendeu, e eu fui conversando com ele, e no finalzinho eu disse, te amo. Tadá! O celular parou de falar e só vi minha mãe gritando, bem, 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 e desligou o celular. Liguei de novo, e aí perguntei, mãe, o que aconteceu? Aí minha mãe me disse, seu pai passou mal, acho que a pressão dele subiu, alguma coisa assim, e depois que ele recobrou ali o fôlego, minha mãe perguntou para ele, e minha mãe me disse que ele não conseguia mais falar, que estava emocionado, que ele estava com saudade de mim, e quando comecei a conversar com ele, quando eu disse a palavra te amo, ele se emocionou, então aquela emoção fez com que a pressão subisse e ele meio que desmaiou, sei lá, não lembro bem, mas ele ficou muito emocionado e ficou mal. Mas aí depois eu liguei, falei com ele de novo, ele, me perdoa, meu filho, passei mal, porque estava com saudade de você. Mas para dar este passo, foi preciso muita cura, foi preciso muita disposição em querer fazer a vontade de Deus. Este sim, que a Cais não disse, mas Nossa Senhora disse, é o que mudou a história da humanidade, é o que muda a minha história com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com minhas irmãs. Não é fácil só porque eu sou padre, então está tudo certo. Não, todos os dias, quando eu vou para minha casa, amanhã eu estou indo para minha casa, todos os dias eu preciso chegar lá, mesmo timidamente. Bença, pai. Eu não falava, fiquei 27 anos sem falar pai. Hoje eu falo pai, eu falo te amo. O meu pai, quando eu vou lá em casa, antes de eu ir embora para o Rio de Janeiro, eu estou na cidade do Rio de Janeiro, ele me abraça, coloca a cabeça no ombro, a sua cabeça no meu peito, me abraça, para dizer, foi preciso eu tocar nessas realidades, foi preciso que eu me dispôsse a viver essa cura, essa libertação que me prendia na minha vontade, na minha vida de oração, na minha vida com Deus. Se você hoje vive dessa maneira, com seu pai, com sua mãe, é preciso dar o passo. É preciso se encontrar, mesmo você já velho. Se seu pai está ainda vivo, vai lá, converse, diz te amo. Isso vai ser cura para ele, isso vai ser cura para mim. E meu pai, nos 70 anos dele, quando eu estive lá, ele dizia que queria pedir perdão por tudo que ele tinha nos feito. Eu falei, pai, você não precisa pedir perdão de nada. Você foi um excelente pai, você foi um ótimo pai para nós, para dizer para você que
O meu pai precisava escutar isso de mim e das minhas irmãs, para que quando o Senhor o levar, ele vai com o coração em paz. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, é necessário andar como Maria andou, dar o sim. Porque quando nós damos o sim a Deus, Deus ele entra na nossa vida, Deus entra na nossa realidade, Deus ele transforma nessa realidade. Eu sei que vai passar o tempo, que já são 4h19, mais um último testemunho. Eu não posso perder essa oportunidade, porque você que é mãe aqui, agora para as mães. No dia 27 de setembro do ano de 2000, eu fui chamado a um grupo de oração chamado Cordeiro de Deus. E por muito tempo minha mãe sempre me levou para a igreja, desde pequenininho. Padre Marcelo Rossi, Alberto Gambarini, tia Laura, Padre Robert de Grandes, Estádio do Morumbi. Eu fui desde meus 5, 6 anos. Eu lembro de tudo. Eu lembro que eu já fui em todos esses lugares. Minha memória ela é boa. Mas dos 12 aos 17 anos, eu nunca mais quis ir. Mas minha mãe plantou a semente no meu coração. E no dia 27 de setembro, eu vou encurtar a história, 27 de setembro do ano de 2000, eu fui ao grupo de oração chamado Cordeiro de Deus. E no momento da pregação, eu me deixei ser levado por aquela pregação. A pregação era sobre a hemorroísa, que ao menos tocar no manto de Jesus, ela seria curada. E aquilo foi tomando conta do meu coração. Depois nós fomos para o momento do batismo no Espírito Santo. O Rubão e Antônio lembra que tinha aquelas tendas que a gente fazia de oração. E ali começaram a pedir o batismo do Espírito Santo sobre a minha vida. E quando eu me dei conta, eu já estava no chão, estava caído, no repouso no Espírito. E quando eu me levantei, Jesus falou para mim assim: eu quero você padre. Eu quero você padre. E eu disse: mas como é que você padre com a vida errada que eu levei, com a vida profana que eu levava, como é que eu vou ser padre? E aquilo no meu coração: eu quero você padre. E quando eu me levantei, eu já fui atrás do coordenador de grupo: olha, eu quero ser como vocês, eu quero viver como vocês, eu quero entrar no grupo de vocês, eu quero fazer parte do grupo. E eu fui para minha casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava dormindo e a minha mãe me disse assim: onde você estava? Eu disse: na comunidade Cordeiro de Deus. E saí correndo, com vergonha de falar que eu tinha ido na igreja. E quando, depois, no outro dia, eu fui na livraria, comprei uma Bíblia, comprei um CD do Padre Marcelo Rossi, comprei o terço, e ninguém me falou nada. Eu fui lá na igreja, fiz a adoração, e no outro final de semana eu fui fazer um retiro de conversão. E ali, para encerrar o testemunho, quando eu recebi, no final a gente recebe da família um bilhetinho, dizendo da felicidade de nos ver lá. A minha mãe deu um cartãozinho, eu tenho até hoje guardado, faz 21 anos. Se eu soubesse que eu ia celebrar essa missa, eu tinha trago. Está escrito assim: Deus não escuta a voz, mas o coração, de São Cipriano. E lá ela escreveu assim: meu filho, eu estive nessa casa de retiro, quando você foi ao grupo de oração Cordeiro de Deus. E quando você estava naquele grupo, e eu estava intercedendo por você, junto aos meus irmãos, diante do Santíssimo. E ali eu pedi a Deus que Deus tocasse o seu coração, que Deus mudasse a sua vida. E quando você chegou em casa, e eu disse: aonde você estava? E eu disse: no grupo Cordeiro de Deus. Eu só pude louvar a Deus porque Deus escutou a minha oração. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus ouviu a oração da minha mãe. Desde os 5 anos até aquele momento da minha conversão, a semente foi desabrochada, porque minha mãe plantou, minha mãe teve fé. Minha mãe não ficou me insistindo: vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Não, ela silenciosa, como foi Maria, ela foi rezando, e até ela ver essa transformação. E hoje eu sou padre porque minha mãe esteve com os joelhos no chão e nunca desistiu da minha vocação, assim como o Rubão e a Tana não desistiram da minha vocação, não desistiram da vocação daqueles que estavam conosco também naquele discipulado, e outros que passaram com eles. Por que eu estou trazendo isso? Porque na missa das famílias, você pai, você mãe que está com seu filho, mesmo que você traz o seu filho para a igreja, ele dorme no banco, ele dá risada, ele fica para lá e para cá, mas se você trouxe algo, Deus vai fazer, nem que seja daqui 15 anos, nem que seja daqui 20 anos, mas tudo no tempo de Deus. Eu precisei esperar 21 anos para ser padre. Conhece minha história? E aqui não vou falar o nome da menina, mas um dia o Rubão me perguntou:
Eu lembro certinho, naquele banco em Lavrinhas. Ricardo, você está gostando de alguém? Eu falei, eu estou. Mas eu quero ser padre. Eu não quero deixar de ser padre. E assim foi. Não fui ainda para o seminário naquela vez ainda. É o tempo de Deus. Mas foi um tempo de muito aprendizado, de muita escuta de Deus, de muita correção de Deus. Porque é Deus que faz. Se Deus chama, todas as vezes que eu quis dar um passo em falso de querer casar, e casar é bom, não é? Quem é casado sabe disso, é uma vocação natural, mas a vocação ao sacerdócio é uma vocação sobrenatural. E essa vocação sobrenatural, ela, quando escuta a voz de Deus, nós caminhamos nessa direção. E assim foi comigo. Todas as vezes que dentro da Canção Nova eu queria sair da vontade de Deus, aquela voz de Deus me recordava daquele 27 de setembro do ano de 2000, quando eu me levantei daquele chão e Deus me falou, eu quero você padre. E hoje, se eu estou com 6 meses de padre, é porque eu não me desviei da vontade de Deus, mesmo quando eu não queria. Se você se encontra assim, volte. Volte para a vontade de Deus, para o centro da vontade de Deus, porque você vai ser feliz dentro da vontade de Deus. Não queira ser feliz fora da vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.